microfone só dá. Irmãos, agora são 9h11, nós abriremos as Escrituras no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, os versos de 11 a 27. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, os versos de 11 até 27. Leiamos de forma alternada, irmãos. Lucas, capítulo 19, versos de 11 a 27, de forma alternada, dizem assim as Escrituras. Ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, o receberia com juros? Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Muito bem, irmãos. Quando, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Irmãos, nós temos o início aqui, algo muito precioso que não pode deixar de ser observado. O final do verso de número 11, o reino de Deus que haveria de manifestar-se, quando, irmãos? Tem muita gente que acha que Jesus vai começar a reinar quando ele vier a segunda vez em majestade e glória. Não, irmãos. Mateus 28, 18, quando Jesus ressurreto, ele diz assim: todo o poder o Pai me deu, tanto na terra como no céu. Se Jesus não reinasse hoje, não existiria um de nós vivo, porque Satanás mataria todos. Então, cuidado com o que se acha de reino milenar por aí, porque se você quiser entender o que é o milênio, nós podemos ter uma conversa depois. Mas agora o foco é a parábola. Então, por favor, as mulheres leiam Atos 1:10 e os homens Romanos 5:21. Atos 1:10 as mulheres e Romanos 5:21 os homens. Podem ler, por favor. Até aí. Então, Romanos 5:21, os homens.
Obrigado. O pecado reinou, irmãos, até a consumação do sacrifício na cruz. O pecado reinou até aquele sacrifício. Depois disso, irmãos, reina o Senhor com a sua graça, e Ele reinará definitivamente, quando Ele vier, sim, em majestade e glória. E toda a parábola é um paralelismo a um fato do reino dos céus que será consumado. Obrigado, tio Rick. Irmãos, esse texto nosso das 10 minas, a parábola das 10 minas, ele diz que depois de ouvir que todos murmuravam contra ele, Cristo Jesus, por ter ido à casa de Zaqueu e comido com um pecador, o texto nos diz que ele lhes propôs essa situação de: estejam atentos porque vocês prestarão contas dos seus atos. Estejam atentos porque vocês prestarão contas dos seus atos. Todos prestarão. E sendo um crente, por favor, o que você já multiplicou da sua salvação? Hoje, você é um cristão e o que você multiplicou dos dons e talentos que Deus te deu na igreja de Cristo? Porque esse é o contexto do texto. O que você tem trabalhado para a glória desse Deus? Empreendedorismo, irmãos, é o processo de iniciativa de implementar-se novos negócios ou mudanças em empresas. Mas é um termo também muito usado no âmbito empresarial e, por vezes, está relacionado com a criação de produtos novos, de melhora da empresa, de coisas que crescem. Então, esse empreendedorismo normalmente abrangem fatos e inovações. Algumas perguntas surgem: mas pastor, como é que eu devo fazer? Faça segundo as Escrituras e do seu jeito, mas faça. Mas não tem muita desculpa, sabe? Doravante, na salvação, se já é existente, o quanto você tem criado e inovado para a glória de Deus? O quanto? De fato, como cristão, qual é o seu envolvimento hoje na casa de Deus, no evangelismo, no testemunho na família? Qual é hoje o seu papel? Você é amigo de Cristo por envolver-se com Ele, sendo sinônimo de trabalhar para o seu reino? Irmãos, nós não somos salvos por obras, somos os da fé reformada de solo Cristos. Nós cremos no que a Bíblia diz. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé mediante a graça de Deus. Agora, a mesma fé mediante a graça, o verso de número 10 em Efésios 2, 8, 9 e 10 diz assim: porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nelas. Ninguém foi salvo para ficar em banco esplêndido. Ninguém foi salvo para enterrar dons e talentos. E hoje nós estamos elegendo oficiais. Que talento, que dom Deus deu a esses homens de serem pilares da obra de Deus. A prática é a alma do conhecimento, diz Thomas Adams. Então, nós não elegemos pessoas por currículo. Fulano de tal lá fora é Beltrano, Ciclano, assim, faz isso, aquilo, outro. Não. Nós elegemos homens que trabalham aqui dentro e trabalham para a glória de Deus. São vistos trabalhando antes de terem o cargo. Nós não elegemos uma pessoa para fazer, nós elegemos uma pessoa porque, naturalmente, ela nos parece que já faz. Toda ação de nossa vida toca alguma corda que vibrará na eternidade. Champlin. O crente não faz pensando na eternidade, mas lá na eternidade ele vai receber a paga do Senhor Jesus. As ações dos homens são os melhores indicadores de seus princípios. Stephen Charnock. Então, você quer conhecer um homem? Quais são os frutos da mão dele? O que ele faz? É difícil quando alguém diz assim: você é assim. Não sou não, você é assim. Você é assim porque você faz isso, isso e isso. Então, pelo fruto, nós conhecemos a árvore. Não é?
Norma credente et agenda, um dos lemas da reforma. Aquilo que eu creio, eu faço. A marca da testa é como eu creio. A marca da mão é o que eu faço. Então, irmãos, o reino dos céus é dos que trabalham por ele. O reino dos céus é dos que trabalham por ele. Não porque você vai conquistar por obras, mas porque as obras autenticam aqueles que realmente são os salvos. Obras não salvam, mas as obras são a autenticação daqueles que são salvos. Em primeiro lugar, então, sendo inútil odiar o Senhor por isso. Reverendo Ricardo, por favor, leia os versos 12, 13 e 14. Então diz, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Muito bem. As mulheres leram Atos 1:10, quando Jesus foi elevado aos céus, para de lá voltar. E o que diz o texto é o seguinte, todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará, Jesus Cristo é o Senhor. Então, parece muito com o verso de número 12, né? Um rei se ausentando, vai para um outro país e deixa as suas atribuições para os seus servos. Os versos 13 e 14 lembram do Salmo de número 2. Se ama mesmo a Deus, beija o Filho. Salmo 2 diz assim, por que se arrepimpam as nações? Amem o Filho e vocês serão amados pelo Pai. Então, exatamente o discurso do Senhor Jesus vai na sua palavra profética, tanto do Velho quanto do que seria o Novo Testamento. A rebeldia, irmãos, é própria de homens ímpios, né? Não reine sobre nós, porém o assunto envolve mais diretamente os 10 seus servos e 10, irmãos. É um número incontável com os seus múltiplos. Então, todas as vezes que a Bíblia diz assim, 1000 anos, quando João olha e diz 1000 anos, ele diz o seguinte, é um grande número que eu não sei qual é o tempo, mas eu sei que é longo. 10, então, 10 servos. Será que Jesus está comissionando apenas 10? Aqui eu vejo mais de 100. Mais de 100 servos comissionados. Então, 10 é um número grande. É isso que significa. Então, desde que Cristo subiu, age na igreja por um outro paráclito, um outro advogado consolador, o seu Espírito. E qual é uma das formas de agir do Espírito? O Espírito nos leva aos pés de Cristo e Cristo nos leva aos pés do Pai. O apóstolo João diz assim, o vento sopra onde quer, a sua voz não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 1 Coríntios 12:10. A igreja pode abrir, por favor? 1 Coríntios 12:10. Nós vamos ler um pouquinho a respeito dos dons. 1 Coríntios 12:10. Leamos todos juntos? Vamos lá? Há outra operação de milagres. Então, quem está na igreja, dentro do peito de cada crente, salvando, consolando, ensinando, está o Espírito Santo, que a todo crente dá um dom. No mínimo um. Há algumas pessoas que têm mais dons e talentos, né? Mas porque Deus sabe a capacidade de cada um. A questão é, meu irmão, minha irmã, se você é servo de Cristo, você tem dom e talento. O que você tem feito com aquilo que Deus tem separado para que você o sirva? Você tem dom e talento. Ok. Qual é o pecado imperdoável? O pecado que Deus não perdoa é você não pedir perdão pelo seu pecado, porque o Espírito bate na porta do coração e diz assim, está errado, arrependa-se.
Não existe pecado que Deus não perdoe, a menos que você não peça perdão por ele. Então, blasfêmia contra o Espírito é o Espírito chegar em você e dizer: mude de vida, passe a trabalhar para mim. Eu quero te dar esse privilégio, e você continuar de braços cruzados. Logo, como os decretos eternos do Pai são infrustráveis, não adianta odiar o filho porque ele te deu o serviço. Ao invés de você ficar alegre com o dom e talento que você recebeu, você fica bravo com Deus. Poxa, Senhor, fui domingo cedo lá na igreja para o Senhor fazer uma massagenzinha no meu coração, falar que eu sou bonito, que eu sou o puro ouro de Ofir, e eu não ouvi nada desse negócio lá. O pastor desceu a chibata na gente, falou que nós não estamos trabalhando nada na obra dele. Mas é isso mesmo, sabe, irmão? É porque o reino de Deus é chamada para trabalhar para a glória de Deus. E se você não está trabalhando, não adianta ter o seu nome arrolado na igreja visível, porque na igreja visível, invisível, estão aqueles que trabalham firmemente com alegria de servir a Deus e ao próximo. Em segundo lugar, irmãos, o reino dos céus é dos que trabalham por ele, sendo que o dia da prestação de contas se aproxima. Reverendo Ricardo, por favor, leia de novo, agora dos versos de 15 a 23. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria concedido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vida, eu receberia com juros. Até 23. Obrigado. O reino de Deus é para aqueles que trabalham por ele, sendo que o dia da prestação de contas está pertinho. Às vezes mais próximos para um do que para outros, e ninguém sabe o dia, nem de uma coisa nem da outra. Prepara-te para encarar o teu Criador. Segundo aos Coríntios 5,10 diz assim, irmãos: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que cada um de nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para dizer o seguinte: Senhor, com tudo aquilo que o Senhor me deu, eu fiz isso, isso e isso. Aliás, estará anotado e ele vai te arguir dizendo: você fez isso? Muito bem. Eu estou chovendo no molhado porque você sabe que você tem um encontro com um Deus. Todo ser humano pode dizer que é ateu, pode dizer, mas ele tem duas certezas no coração: que existe um Deus e que ele prestará contas a esse Deus. Pode dizer que é ateu o quanto for, mas isso rói por dentro. Aí, no verso de número 15, quando o texto nos diz assim: mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ele chama a prestar contas do que lhe foi dado, meu irmão. Ele vai te chamar só daquilo que foi lhe dado. Você não tem que responder porque o outro tinha tantos dons e talentos. Você tem que responder o que você fez com o que você tinha. Essa é a questão. E aí, minha irmã, é só do que você tem e pode que você será pedido contas. Só disso. Versos 16 e 17. Um rendeu 10 e tem autoridade sobre quantas cidades, irmãos? Tá bom. Irmãos, eu pesquisei aqui o que seria uma mina. Uma mina, um dos comentaristas diz que são 10 dracmas, outros diz que são 100 dracmas. Cada dracma equivalente a um dia de salário mínimo. Então, 10 minas, 10 vezes 100, 1000. Então, o sujeito entregou 1000 minas. Seriam aproximadamente 4 anos,
menos de 4 anos de salário mínimo, né? Por mês. Bom, irmãos, o outro comentarista diz que eram de 230 a 320 dólares. Também não ficou bom. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: que sejam 100 minas, 100 dracmas, para que dê 1000 dracmas. 1000 qualquer coisa, diante de 10 cidades, o pagamento foi muito pequeno diante do benefício, não foi? Então imagina só, você recebeu 1 e progrediu 10. Você recebe 10 cidades. Por favor, você pode olhar para mim? Com tudo aquilo que você pode? Por favor. Todas as vezes que Deus te chamar para você trocar alguma coisa com Ele, para você fazer alguma coisa, no seu primeiro momento você acha que é difícil, impossível, mas na hora que você faz a troca, Deus surpreendentemente te dá algo que dá muito mais prazer, alegria, que vale muito mais do que você trocou. E o problema é que nós ficamos segurando, achando que o que nós temos é que vale alguma coisa. Mas quando você ouve a voz do Espírito e você acredita, você diz assim: eu tenho que mudar. Aí Deus faz algo que te surpreende. Você está me devolvendo 10 dracmas, eu vou te dar 10 cidades para administrar. Parabéns por você ter desenvolvido o que eu te dei, o pouco que eu te dei. Bom, irmãos queridos, quem recebeu 5 cidades, ou quem recebeu 1 e transformou em 5 cidades. Mas dos versos 20 e 21, eu não fiz nada não, está aqui, enrolei num lenço e estou te devolvendo, porque o Senhor é homem que tira onde não semeia. Vamos pensar aqui, pais, principalmente, vamos pensar aqui, o ambiente é o mesmo, a moeda foi a mesma, tudo foi o mesmo. 1 multiplica por 10, o outro multiplica por 5 e o outro por 1. As mesmas pessoas no mesmo ambiente, uns ouvem e os outros preferem não ouvir. Você é dos que ouvem? Você é dos que ouvem? Troque com o Senhor a sua posição de conforto, porque hoje Ele te chama: vem trabalhar para mim, vem desenvolver aquilo que eu te dei, e você vai ver o quão surpreendente é para a sua vida desenvolver o que eu estou colocando nas suas mãos. Irmãos, eu conheço um senhor que trocou, e valeu a pena, e tem valido a pena, e de vez em quando esse senhor ouve, já de cabelos brancos, ele ouve aquela voz assim: porventura te faltou alguma coisa? Nada, podem dizer aqueles que aceitam a chamada para trocar com o Senhor o que Ele está lhe pedindo. Versos 22 e 23, se o indivíduo fosse do bem, ele teria feito o mínimo, o mais simples, irmãos, o mais simples. Mas eu sou tão humilde, mas eu sou tão assim. Então, pelo menos o mínimo você vai fazer. Mas o problema é quando você sabe que você não está fazendo, e você sabe, e você tem mentido para você que é um crente. O reino dos céus, por último, irmãos, é dos que trabalham por ele, sendo que quem trabalha receberá a paga. Quem trabalha... Vocês acham que Deus vai ficar devedor de alguém? Às vezes a gente acha, mas eu estou fazendo um negócio aqui muito grande para Deus. Primeiro, que o que Ele já fez por você, sem comentário. E segundo, o seguinte: você acha mesmo que Deus vai te deixar sem a recompensa surpreendente por aquilo que você fez por amor a Ele? Meu irmão, minha irmã, de todo o seu coração, Deus é fiel e justo. Reverendo Ricardo, por favor, versos 24 a 27. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado.
Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Dura a palavra, né, irmãos? Irmãos, me perdoem se por acaso eu vou ser um pouco duro agora. Me perdoem, mas é com todo o amor que eu tenho que eu posso. Esse verso 24 é um arroubo para socialistas e comunistas. Tadinho, não tem nada, tira de quem tem e dá para ele. Não, meus irmãos. As Sagradas Escrituras são contrárias a isso, irmãos. As Sagradas Escrituras dizem o seguinte: o sujeito não quer trabalhar com aquilo que ele tem, não, então tira dele e dá para quem está trabalhando. Essa é a visão bíblica das coisas. E é por isso que esse livro vai ser tão odiado daqui para frente. As Escrituras dizem o seguinte: você não quer trabalhar? Tudo bem, não coma. Simples, igual Itaú. Simples assim. Então, irmãos, a palavra do Senhor é o seguinte: está trabalhando? Você percebe que quem está trabalhando, cada dia aparece mais alguma coisa para ele trabalhar? Você já percebeu? E quem não está fazendo nada, está ocupado demais. Está ocupado demais. É sempre assim. Então, num primeiro, tal como nós, o verso de 25 é de pessoas que acham que há injustiça. Tadinho, ele não tinha nada, foi tirado até o que ele não tinha. Bom, irmãos, a palavra é do Senhor Jesus. E aí, na hora que você diz assim, eu não concordo com a palavra de Deus, eu não tenho mais nada para poder falar com você. Então, a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: multiplique o que você tem, por favor, acorde. Os versos 26 e 27. O caráter justo de Deus manda executar seus inimigos, inimigos da igreja. E como ficará bom os novos céus e a nova terra sem os inimigos? Jesus disse assim: quem não é por mim, é contra mim. Então é o seguinte, se você não está trabalhando para o reino do Senhor Jesus, você acha que você o ama? Ah, eu amo o Senhor Jesus. O que você tem feito por ele? Porque se a sua esposa, você vive dizendo que a ama, mas não faz nada por ela, você está correndo um sério risco, viu? Romanos 13:1 diz que toda autoridade foi instituída por Deus, irmãos. Toda autoridade foi instituída por Deus. De forma que, na nossa visão, o Estado tem poder sobre a pena de morte. Romanos 13:4 diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fores mal, teme, porque não é sem motivo que ela trará a espada, ou traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Irmãos, quem não deve, não teme. Então, algumas pessoas estão dizendo assim: Maranata, vem Senhor Jesus, eu estou doido para encontrar com o Senhor. Né, tia Graça? Estou doido para dar um alívio aqui, ó. Outras pessoas estão tremendo, dizendo assim: meu Deus, se esse negócio de volta de Cristo for verdade mesmo, eu estou no sal, ou no enxofre, né? Nós não devemos nos assustar com os julgamentos de Deus, mas pelo contrário, o cristão, ele diz assim: vem Senhor, vem julgar mesmo, vem logo Senhor. E aqui eu quero concluir com os irmãos. O reino dos céus é dos que trabalham por ele, sendo inútil odiar o Senhor. Ah, mas eu tenho que trabalhar? Tem gente que tem pavor de trabalho, irmãos, tem urticária, fala que vai trabalhar, empola todo. O reino de Deus é daqueles que trabalham por ele, sendo que o dia da prestação de contas se aproxima. Prepara-te para encontrar com o teu Criador. O reino dos céus é dos que trabalham por ele, sendo que quem trabalha vai receber a paga, mas que quem não fez nada também vai receber a paga por isso. Vamos voltar no verso de número 13? Vamos ler juntos, por favor, o verso de número 13? Vamos lá? Chamou 10 servos seus. Vocês perceberam que o assunto era entre servos e que no meio daqueles que pareciam servos existiam ímpios? Irmãos, uma das máximas puritanas é: avalie se realmente você está na fé. Uma das máximas puritanas bíblicas é:
verifique se realmente você está na fé. Por favor, não vá para casa enganado hoje se você acha que é um cristão e não tem feito nada pelo reino de Deus. Você precisa atender o chamado hoje e transformar aquilo que você não tem feito, ou o que deveria fazer, e você sabe que deve. Pelo verso de número 24, então, 27, os ímpios são executados na presença dele. No verso 24, é tirado o que tinha ganhado daquele que não tinha ganhado nada e deu para aquele que tinha feito muito. Será que há negligência em quem não vai para frente, irmãos? Será que existe um Deus mau que nega sorte às pessoas? Dizem que um casal, ou irmãos gêmeos, né, estavam na empresa e um deles foi fazendo curso, foi estudando, fazendo curso, estudando e chegou à presidência. E aí o outro continuou na zeladoria. Chegaram para o presidente no dia, né, e para os irmãos, os dois juntos, e perguntaram: qual é a diferença entre vocês? Aí o zelador disse assim: meu irmão tem mais sorte do que eu. O outro se afadigava em estudar, em trabalhar, em ser melhor para testemunhar de Deus. Nós não temos o direito de fazer as coisas meia boca. Nós temos que fazer tudo como se para Deus nós estivéssemos fazendo. E é isso que se espera dos oficiais que serão eleitos hoje, para a glória de Deus. Você não precisa ter uma fé perfeita para ser usado por Deus. Somos vasos de barro com o tesouro de Cristo dentro. Deus trabalha através do homem, apesar da fraqueza humana. Daniel Hyde, do Simpósio dos Puritanos. Ou seja, Deus quer usar só o que você é e o que você tem. Só. No silêncio do banco agora, por favor, diga para Deus: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Aonde o Senhor me colocou, eu quero ser usado pelo Senhor para que a tua glória seja vista e eu possa naquele último dia ter um encontro em paz com o Senhor. Quem já leu o presente diário hoje sabe que Esther floresceu aonde ela foi plantada. Ela foi rainha para que ela honrasse o nome de Deus, com perigo de vida, irmãos. Mas ela honrou o Senhor Deus dela. E é o único livro da Bíblia inteira que não tem uma única vez a palavra Deus. Mas você vê Deus em todas as páginas do livro de Esther. Vamos fazer igual crente, irmãos? Vamos orar? Reverendo Ricardo, o senhor faz igual crente para nós, por favor?